Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel. Nesse canal eu falo sobre minhas experiências de vida e talvez eu no futuro mostre até um pouco das minhas viagens que eu já fiz ao redor do mundo. Entretanto, hoje eu gostaria de falar sobre a minha experiência que eu tive recentemente com a ayahuasca, né? Eu já tomei a ayahuasca muitas vezes, mas fazia muito tempo que eu não tomava. E dessa vez foi uma comitiva, a comitiva Honey Queen, é uma comitiva do Acre, né? Então eles viajam no Brasil para mostrar um pouco da cultura indígena, xamânica e também para ajudar as pessoas, né? Então, eu existem várias vertentes da ayahuasca, tem o Daime, que é uma mistura de catolicismo com xamanismo. Tem várias coisas, às vezes as pessoas misturam, mas o original é indígena e eu gosto muito da indígena. Para mim é o que realmente que eu vejo mais. Não que é certo, porque eu não estou dizendo que os outros estão errados e nem e que não surte efeito, mas a indígena ele realmente te traz é a essência, entende? É a essência desse tipo de cultura. Então realmente é algo diferente, é algo muito bom. Eu recomendo para pessoas que sentirem, né, tomar com índio, né, não com outras pessoas. Outras pessoas tem que ter muito, 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 muito cuidado, porque é algo perigoso, algo que você pode até morrer, né? Mas eu acredito, eu acho que o mais importante do que você tomar ayahuasca é com quem você está tomando, né? E também é tudo de sentir, você tem que sentir que para tomar. Não vai, se você não sentir e tal, só é legal, ou para curtir vibe, que não existe vibe, não existe esse negócio, não é uma medicina qualquer. Não recomendo, não recomendo. Então, nessa minha experiência, né? Primeiro a gente chegou lá no local, que é ali numa praia aqui do Ceará. E, ah, e lá eu plantei, fiz umas coisas assim. Mas quando foi assim meia-noite, aí teve realmente o ritual, né? A cerimônia. E a cerimônia consiste, né? Você toma ayahuasca, tem vários cânticos, tem várias coisas relacionadas ao xamanismo. E tem algumas medicinas nesses rituais. A primeira é a ayahuasca, a outra é o rapé e o outro era a sananga. E eles também fazem coisas à parte, como cambô, mas isso é no outro dia, né? Mas nesse caso eu nunca tomei cambô. Mas nesse caso foi só ayahuasca, né? Tomei o rapé, ele é uma medicina que provém do tabaco, se mistura com outras ervas também, depende, cada rapé é diferente. E é introduzindo aqui no nariz. Então tem um instrumento, né, que é o tipi e tal, que é introduzido, eles colocam no nariz e ele serve para alinhar o pensamento, né? Às vezes até para limpeza, mas ele é mais para alinhar o pensamento. E o outro é a sananga, que é um colírio que arde muito os olhos, muito, muito, muito mesmo. Mas ele aguça, né, o olho e também serve para os índios utilizavam para caçar e também serve para controlar a raiva, né? É muito interessante. Então, antes da cerimônia, tem uma preparação. Eu não comi carne, né? Porque você pode se conectar com o espírito do animal que você comeu. Então, é só plantas, ser um pouco mais vegano, pelo menos 3 dias antes. Então, beber bastante água e aí depois você vai. E, e foi uma experiência incrível. Nessa experiência específica, eu estava sofrendo, terminei um relacionamento. Tô num período em que sempre fui programador, mas eu tô procurando
estou num novo ciclo, né? Procurando um novo emprego. Então, era um momento de reconstrução da minha vida, né? Apesar de já ter ganhado muito dinheiro e tal, agora estou num momento de reconstrução da minha vida. E foi extremamente necessário porque eu percebi que como às vezes o material, as coisas cegam a gente. Não estou dizendo que não é importante, é super importante para viver. Mas às vezes a gente cega, às vezes a gente fica com egos e tal. Então, assim, essa cerimônia específica tirou muito meu ego. Eu era uma pessoa que julgava muito. Julgava muito, a própria Bíblia diz que não é para julgar. E o maior problema das pessoas, principalmente que lê a Bíblia assim e tal, evangélicos, enfim, é que a gente, por ler várias regras da Bíblia, várias coisas assim, recomendações, a gente acaba julgando quem não faz. E a gente julga, para de ver o indivíduo que está ali, né? Sendo que não é para ser assim. Eu acho que o julgamento é importante para que a gente nos proteja e que a gente não vá para aquele certo caminho. Só que acaba que resulta na invalidação do outro, né? Sendo que existe um indivíduo ali. E eu entendi que eu deveria julgar menos, né? E não tanto que teve um vídeo aí que eu acabei apagando sobre tatuagem. Tem um pensamento ainda parecido, mas no final o que importa é o amor, entendeu? O que importa é o amor, independente do estilo, independente das pessoas, porque o amor é que transforma, que ajuda, entendeu? E esses julgamentos só fazem atrasar, só fazem atrapalhar tudo, só faz criar ódio e guerras, entendeu? Então, eu vi muito amor incondicional de Jesus, né? Que independente de todas as coisas, você tem que amar. Então, por exemplo, a galera faz aquela guerra entre o Lula e o Bolsonaro. Gente, tem que amar o Lula, tem que amar o Bolsonaro, tem que amar ambos, tem que amar o Donald Trump. Se você se diz uma pessoa espiritualista, não consegue amar um político, assim, né, ter o amor, você não é realmente espiritualista. Entende? Então, amar não quer dizer que você vai concordar, que você vai se calar, que você não vai protestar. Até porque, se você se calar, muitas vezes você está dando consentimento àquilo, o errado. Isso não está certo. Mas apesar de tudo isso, você tem que amar. Você tem que amar e respeitar aquela pessoa. Mesmo que ela esteja fazendo algo errado. Não estou dizendo que ela não deva receber punição. Tem. Se fizer algo errado, tem que, né? Realmente. Mas tem que ter amor. Entendeu? É importante ter amor. Porque o amor é que vai transformar aquela pessoa e a você mesmo. E sem isso, as pessoas só ficam se odiando, aí cria guerra e tal. Então, eu vi coisas desse tipo. Eu vi que, por exemplo, o Velho Testamento é um livro que foi adulterado. Vi que o Novo Testamento ele vem muitas vezes para corrigir o Velho Testamento, na minha opinião. E também foi o que eu vi mais ou menos ali na ayahuasca. Porque senão se torna um livro esquizofrênico, entende? Que um livro esquizofrênico que tem muita sabedoria e muito crescimento, mas ainda assim. Então você tem que ler com muita intuição ali. Muita intuição. E o Novo Testamento eu acho que ali veio para corrigir algumas coisas ali. Por exemplo, eu tinha muita dúvida em números. Ah, por que que Deus mandou matar uma pessoa que trabalhou no sábado? Depois Jesus falou, né, em Mateus, que se o bode lá cair no poço no dia de sábado, você não vai buscar, você não vai salvar. Então, você vê, né, que há uma correção ali. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante.
E outra coisa que eu vi é sobre, por exemplo, a Copa do Mundo. A gente fica falando, tá tendo Copa do Mundo meio de duas guerras, né? Várias guerras aí no mundo. Pior seria se não tivesse. Por quê? Porque a gente precisa dessa energia positiva. A gente precisa desse, né, essa coisa boa, entende? Ah, e é super importante, é super realmente importante. Eu vejo a Copa do Mundo como algo importante, apesar de ser rivalidades, no final une pessoas. A rivalidade que une pessoas, é interessante. Então, acho que sim, torça, assista, porque ali você está propagando mais amor, entende? Você está propagando alegria, né? Até tristeza e tal, mas estar ali com as pessoas, no coletivo, ajuda muito, entende? Então, sim, assista os jogos. E vai Brasil, né? Então é isso, eu vi o amor incondicional de Jesus, amar sobre todos, apesar de todos os problemas, todas as coisas. Essa foi a mensagem que eu quis trazer hoje, né? E, e é isso. Obrigado por esse vídeo, né? E até a próxima.